FM 92.7. Dá gosto de ouvir. Bom dia, o meu nome é Susana Pinheiro, sou jornalista do público. Já há muitos anos que trabalho nesta área ligada à violência doméstica, à área social, portanto tive bastantes reportagens sobre este tema, incluindo quando estava no Diário de Notícias. Inclusive fiz um grande trabalho, que até foi manchete do jornal do Diário de Notícias há muitos anos atrás, com uma das oradoras da tarde, que é a Sónia Verdade, sobre a violência no namoro, quando ela lançou o estudo. Agora, portanto, o provérbio, quem dá pão dá criação, portanto, lança um mote para esta discussão agora de manhã, com no lado direito o Dr. Pinto da Costa, que a gente conhece, não é? Que não é? Dispensa as apresentações, como o próprio disse. E no lado esquerdo tenho Zélia Barroso, socióloga e autora do livro Se a Criança Não Deveria Doer. Portanto, baseado no tema que lança um mote para este debate, quem dá pão dá criação, Dr. Pinto da Costa, qual é a sua opinião relativamente a este provérbio aplicado aqui à violência aos maus tratos infantis? Ora, em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu gostaria de saudar o Sr. Presidente da Câmara, dizendo apenas o seguinte, que as instituições refletem muito a personalidade de quem as dirige. É o que o meu percurso de alguns anos demonstra na realidade. Por isso, cumprimento a autarquia, todos os vereadores, toda a população de Amarante, que me identifica muito com a possibilidade de um diálogo, de uma reflexão sobre assuntos sempre tão pertinentes como são os selecionados pela Câmara Municipal. Sou autor há muitos anos, para dizer desde sempre, um admirador sempre, e pela sua obra, pela maneira como se consegue dirigir uma área tão complexa, tão profunda e economicamente tão responsável. Os meus cumprimentos, obviamente, à senhora moderadora, que eu respeito, uma vez que a senhora moderadora é que nos vai moderar. À senhora doutora Zélia, é um prazer mais uma vez nós podermos refletir sobre a mesma matéria. Sobre o problema do pão, há uma subdivisão aqui que é o impacto da violência familiar nas crianças. É evidente que o problema do dar pão é extremamente importante, até porque, focalizando a questão nas crianças, nós temos que ver que grande parte da responsabilidade é exatamente de quem dá pão. Com humildade, apenas podemos refletir nesta matéria porque ela é extraordinariamente complexa. Até porque nós estamos a falar na área da violência e se pararmos uns segundos, verificamos que foi pela violência que a pessoa humana dominou os animais. Verificamos também, através do percurso histórico, que foi mediante a violência que uns povos se sobrepuseram a outros povos. Não foi pela racionalidade, foi pela violência. Portanto, com humildade, vamos atentar a que a violência é uma constituinte normal do comportamento humano. Parece-me que vai tudo dos limites, vai tudo dos valores e vai tudo daquilo que nós quisermos. Se efetivamente nós desejarmos manter um status quo evidente e com muita humildade, eu ainda não me habituei, ao fim de muitos anos, a vivenciar situações de crianças de 1 mês de idade que são agredidas por todas as formas, inclusive sexualmente, com 2 meses, com 3 meses, etc, por aí fora, selecionando os predadores e, do ponto de vista epidemiológico, o pai é o primeiro suspeito, o que leva a situações de muita injustiça, que muitas vezes nós pensamos logo em equacionar como o primeiro responsável o pai quando ele está inocente. E há situações dramáticas, a minha experiência, durante muitos anos, que já lá vamos, e que, efetivamente, há pais que são proibidos
de contactar com os filhos, com as crianças, porque às vezes as mães, em processos litigiosos de divórcio, pretendem tirar partido de eventuais agressões em relação aos pais e eles eram proibidos de contactar, de ver os filhos, etc. É evidente que, felizmente, hoje não estamos tão mal como estávamos há 50 anos ou há 100 e, portanto, hoje já há uma sensibilização, provavelmente devido a ações de formação deste género, que as pessoas refletem, têm possibilidade de ser mais esclarecidas, porque o que é importante na vida é que no dia seguinte nós sejamos menos ignorantes do que no resto. E uma coisa é certa, ninguém pode escolher afoitamente entre o A e o B se não souber o que é o A e souber o que é o B. Pode correr o risco, tendo que escolher o A, quando na sua real vontade, no seu princípio ético da liberdade, o que ele queria era o B. Portanto, é louvável, mais uma vez, a Câmara Municipal por esta iniciativa, para nós podermos refletir e depois amanhã poder escolher se queremos, de alguma maneira, dirimir este conflito existencial normal da violência em relação às crianças, limite-me só ao problema das crianças, obviamente, com alguma dificuldade, porque atualmente criança é desde o indivíduo que nasce até aos 18 anos. De forma que nós temos que setorizar em relação mês a mês, ano a ano, porque não vamos aplicar os mesmos critérios de violência em relação a uma menina de 17 que no dia seguinte vai fazer 18 anos ou ao recém-nascido. Portanto, o problema tem que se valorar de acordo com um aspecto cronológico para depois podermos intervir. Na realidade, só há liberdade quando há conhecimento. E o conhecimento passa necessariamente pela informação. Sem informação não há conhecimento e sem conhecimento não há liberdade. Portanto, se nós pudermos, de alguma maneira, aprimorar, melhorar um bocadinho o nosso conhecimento nesta matéria, eu acho que é altamente justificável uma reflexão deste género. É evidente que uma criança, num meio familiar, que seja agredida fisicamente, fica marcada. Mas o problema é que ela pode não ser agredida fisicamente. Mas as discussões, as violências verbais, as violências psicológicas do marido para a mulher ou da mulher para o marido, porque o fenómeno é transversal, mais transversal do homem para a mulher do que da mulher para o homem, mas é transversal. O número de vítimas masculinas é minoritário em relação às mulheres, portanto, quando se fala em violência doméstica de um modo geral, eu acho que o problema é um problema fundamental. Porque maioritariamente as vítimas, eu não conheço muitos homens a suicidar-se por violência psicológica em relação às mulheres, mas mulheres conheço demais. Portanto, quer dizer, quando nós falamos em transversalidade, quando falamos em igualdade de género, eu tenho dúvidas. Aqui em Amarante não, porque em Amarante é uma terra muito civilizada, mas no resto do país a mulher é superior ao homem. Porquê? Porque a mulher, fazendo uma determinada tarefa, recebe X, e o homem faz a mesma tarefa com o mesmo nível de qualidade e recebe muito mais. Portanto, em Amarante não, recebem todos o mesmo. É verdade. Mas fora do país não acontece. Portanto, a igualdade existirá quando na realidade forem iguais. Até porque, por uma conotação de valores, nós hoje temos que valorizar e não, ainda mais, hipervalorizar o dinheiro. Porque o nosso comportamento não é nosso, de Amarante, nem de Portugal, nem da Europa. É, de um modo geral, globalização a nível económico. Nós temos uma religião nova que é a Nossa Senhora Dinheiro. Isso é que conta. Os outros valores todos
metem-se a este valor, Nosso Senhor a mulher. É o que mostra o dia-a-dia. É o que mostra, na realidade, a desvalorização da vida humana em face do dinheiro. Sacrificam-se pessoas pelo dinheiro, matam-se pessoas pelo dinheiro, fazem-se guerras pelo dinheiro e assim sucessivamente. Ora, tudo isto para nós refletirmos em relação às crianças, temos que ver se realmente se justifica ou não que com uma colher em brasa se vá queimar uma criancinha de 3, 4, 5, 6 anos. Temos que pensar se vale a pena ou não. Temos que pensar na realidade também até que ponto é que o traumatismo físico se justifica ou não, e o facto de justificar ou não depende da nossa complacência perante as circunstâncias vividas no dia-a-dia. Enquanto ninguém protestar, está tudo bem. Este é um problema. Temos também que verificar até que ponto é que a violência sexual nas crianças, repito, até aos 8 anos é-se criança, até que ponto é que a violência sexual será admissível ou não e em que condições. Sabido é que correntes americanas de certa relevância nesta área defendem a descriminalização da pedofilia, considerando que a pedofilia não deverá ser um crime, mas sim um comportamento. Portanto, é isso que nós queremos ou não? Efetivamente, que temos que refletir, porque, em boa verdade, nós vamos influenciar as leis. Vamos. Silenciosamente. E quando nós não nos pronunciamos e a lei não nos serve, a lei continua a servir, porque nós não a rejeitamos e nós nos adaptamos e contemporaneizamos com tudo aquilo que, na realidade, está previsto. É evidente que não vou aqui falar do início da humanidade. Nós vamos pegar nos últimos 100 anos numa civilização de herança hebraica judaico-cristã, que é o que nós somos, todos os ocidentais, ao fim e ao cabo. E, portanto, em termos de valores, vamos ver o convencionalismo de outrora, tudo aquilo que nós fazíamos em relação às crianças, pensávamos logo no princípio da beneficência. Esta atitude para com esta criança traz benefício para a criança, não traz? Se não traz, não faço. Mas tínhamos que pautar os nossos comportamentos pelo princípio da não maleficência. Isto vai fazer mal ou não vai fazer mal? Estes dois princípios pautados por um equilíbrio que toda a gente conhece, não é preciso ser licenciado em direito, toda a gente tem a noção do que é justo ou o que é injusto, o que é razoável ou o que não é razoável. E, portanto, a beneficência, a não maleficência e o princípio da justiça antecediam um princípio da autonomia. Autónomos, obviamente. A nossa vontade livre, consciente, após uma devida e suficiente informação. E este princípio dos Estados Unidos há 100 anos começou a ser mais privilegiado do que propriamente o princípio da beneficência, da maleficência, da justiça. E hoje, na realidade, nós, portugueses também, e a nossa lei reflete-o em quase todos os documentos, o princípio da autonomia é o mais importante. O que eu quero fazer pela minha vontade não interessa se é benéfico ou não para a nossa moderadora, ou se lhe vou fazer mal, ou seja, isto é injusto. Eu, na minha autonomia, tenho o direito a fazer aquilo que quero. Ora, bom, portanto, quer dizer, o bom senso acaba, na realidade, pela conjugação destes princípios conceitos, que nós, efetivamente, faremos. Vamos tolerar que haja esta violência nas crianças ou como? Nós temos que decidir. Porque, na realidade, as crianças, nem todas, mas a maior parte fica marcada quando é sede de violência
intrafamiliar, que não tem nada a ver com a criança em si, mas ela assiste aos conflitos do pai, aos conflitos da mãe, como já disse, ou porque é agredida fisicamente, ou porque assiste só àqueles conflitos de ordem psicológica. E que são extraordinariamente marcantes para essas próprias crianças. É evidente que a melhor maneira de nós verificarmos qual foi o prejuízo resultante daquela violência intrafamiliar é pautarmos por aquele critério de desenvolvimento normal para aquela idade. A criança deixou de falar, deixou de gatinhar, deixou de abrir os olhos, de reagir, etc. Portanto, numa perspectiva cronológica, qual é assente como normal o comportamento para determinada idade? No espaço e no tempo, obviamente, temos que entrar em linha de conta com esses valores, com a realidade, com a humildade. Nós temos que proteger uma criança imenso e os pais podem ser um exemplo negativo e estar a proteger muito, e a própria lei assim o faz, a violência sexual cometida com meninas a volta dos 16 anos. O que é um pouco surrealista, porque prospecções realizadas a nível nacional verifica-se que a idade oficial das meninas em Portugal perderem a virgindade é aos 15 anos. Portanto, há qualquer coisa aqui que não bate certo. É normal, do ponto de vista epidemiológico, uma menina aos 15 anos perder a virgindade. E a lei continua a proteger aos 16, qualquer coisa que é para refletir. Portanto, nós temos, independentemente de discutir se sabem se está mal ou não, isso está, é a aplicabilidade de certos princípios, de certas noções, a base do direito, perante uma realidade que é completamente diferente, que era capaz de ser pertinente há 100 anos, no Código Civil antigo, eu era obrigado, ora, a casar com a senhora moderadora ou com a senhora doutora Susana, e acabou. Hoje não, hoje sou um homem livre, porque o Código Civil permite-me que eu me case com o Sr. Presidente da Câmara. Ora, nós estamos a ver que há que aceitar a evolução circunstancial do comportamento humano. É ver o que é uma criança, ver o que é uma criança, com toda a perspectiva realista. Quando nós falamos em direito de família, da outrora, estávamos a perspectivar uma situação marginal que era só pai ou só mãe, mas hoje, por lei, as famílias monoparentais têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que com a família dita tradicional. Portanto, é nestas perspectivas todas que nós temos que encarar a violência intrafamiliar, que depende, ao fim e ao cabo, do comportamento dos pais relativo aos filhos. Todos conheceram, porque a comunicação social difundiu muito, o pai, o filho, que pretendia matar os pais para ir dar a fortuna deles. Ora bom, talvez não fosse mal em prospecção refletir como é que tinha sido a infância daquela criança, qual era, digamos, a vivência no dia-a-dia do pai e da mãe um com o outro, independentemente de maus tratos que tenham sido infligidos à criança. Portanto, porque, na realidade, nós somos linearmente uma pessoa. Claro que, convencionalmente, temos etapas, temos carimbos. Aos 18 anos passamos a ser maiores, aos 65 põe-nos um carimbo em cima a dizer que somos idosos. Isso é tudo artificial. A pessoa é mesma na sua continuidade do eu. Nasce, vive e morre. Ora bom, portanto aqui nós temos que realmente, na essência, tentar compreender qual é o desenvolvimento personalístico dessa criança e refletir, ser atualizados consoante o desenvolvimento do pensamento humano. Em regra,
A ciência evolui em 30% de 5 em 5 anos, de forma que daqui por 5 anos, quando eu cá vier, garanto ao Sr. Presidente da Câmara que 30% do que vou dizer é contrário do que estou a dizer neste momento. E se aceitarmos esta regra do jogo, não temos nada que nos espantar nem escandalizar, porque é o ritmo normal da evolução do conhecimento. Mal vale quando hoje nós queremos pautar as nossas atitudes e comportamentos por regras, por conhecimentos, por tradições de há 50, 100 anos ou até mais para trás. Temos que ir evoluindo em relação a todas estas noções. Porque a criança foi sempre criança. A criança, obviamente, que tem um património genético, não é muito, ainda bem, é 30%. Porque se a criança tivesse 100% de património genético, estava desgraçada. Tinha que refletir os erros todos e defeitos do pai, da mãe, dos avós, bisavós, trisavós, tudo para trás até a Noé. Quem entrou para a arca de Noé não morreu afogado, quem morreu. Ora, nós é só 30%, ainda bem, porque o mais importante desses 30% são os 70% restantes. Constituídos por quê? Constituídos pela aprendizagem, constituídos pela educação, constituídos pela interação com o meio. É fundamental. Numa perspectiva holística, genérica e das influências de cosmos. Isso é que nós somos hoje. Na realidade, no pensamento em 2016, no pensamento mais pertinente em consonância com o mundo. Ora bom, portanto, na realidade é nesta perspectiva que nós temos que ver que educação, que aprendizagem, que lidagem de eventuais defeitos que a criança tenha, que são normais. Já em 1960 eu era visitador, médico visitador das caixas de previdência. Não havia Serviço Nacional de Saúde, eram os boates das caixas de previdência. E uma ocasião eu estava com uma senhora assistente, eu estava com uma assistente social. Era a minha missão ir visitar uma criancinha e ela estava preocupadíssima. Eu achei depressa que tinha muitos outros doentes para ver. Preocupadíssima. Como é que havia de educar o filho? E eu olhava para o relógio e ela disse: olha, a senhora desculpe, a senhora estudou sempre. Tem alguma ideia de como vai ser o mundo daqui por 20 anos? Eu fico a olhar para mim. Não sei. Olha, então não se preocupe com a educação nenhuma, preocupe só em ensinar o seu filho a resolver problemas, seja ele de que natureza for. Portanto, é difícil, eu reconheço. Nós estamos a esquematizar programas antecipados para esta ou aquela idade, quando na realidade nós não sabemos qual é o porvir do futuro. Pois vocês andam todos preocupadíssimos com o emprego e o desemprego. Eu nunca me preocupei com isso. Porque há muitos anos que eu escrevi que ninguém pensasse no emprego. Pensasse era numa ocupação. Porque é aquilo que nós temos. Porque a senhora jornalista, se for desempregada e se souber cozinhar, ganha muito mais desta ocupação de cozinhar do que como jornalista. Portanto, o emprego, ninguém anda à procura de emprego. Porque não é real. É o tal problema da fantasia em que nós vivemos. Eu tenho uma aluna brilhante de psicologia que está a vender papéis numa papelaria. E está feliz. Porque muitas outras nem isso fazem. Portanto, mas está ocupada. Nós o que temos na realidade é ver, em relação ao prejuízo e seu impacto, é que as crianças que são vítimas de ambiente nefasto intrafamiliar têm menor capacidade para resolver os problemas, porque as suas faculdades psicológicas, e todas elas não vamos discriminar, estão mais ou menos afetadas, diminuídas e tiramos a potencialidade de amanhã poderem competir na vida, porque a vida é uma competição. A vida é uma competição. Vou fazer essa pergunta à doutora Zélia, posso? Pode! Pronto. Pegando as palavras do Dr. Pico da Costa, acha que toda a educação
a criança estando envolvida no meio de maus tratos e sendo uma espécie de arma de arremesso entre os pais, não é? No divórcio, há muitos que acusam, há pais que acusam as mães de alienação parental e depois até usam as crianças como arremesso, e temos visto muitas notícias em que as próprias mães, ainda há pouco tempo, não é? Uma mãe tirou-se em Barcelos com as crianças para o rio. Portanto, isso é uma forma de maus tratos de criança. Como é que acha que se pode evitar e, portanto, que sinais é que se pode encontrar? A própria criança vai dando sinais na escola também. Muito bom dia. Antes de mais, só agradecer o convite. É uma honra estar aqui e, sobretudo, partilhar este painel com o professor Pinto da Costa. Tomando a sua questão e também na linha de raciocínio do professor, obviamente que a violência está nos primórdios da humanidade, não é? É uma construção social, são valores que vão sendo, há uma evolução que cada um, depende do contexto em que cresceu, em que viveu, se vai adaptando. Portanto, relativamente às consequências da violência também, como dizia, a capacidade de resolver problemas. As crianças que estão expostas à violência, seja ela direta ou indiretamente, são de facto crianças que têm menor capacidade de resolução de problemas. E até porque, muitas vezes, a resolução através do diálogo, do discurso, não é uma ferramenta que lhes tenha sido incutida, porque elas observam, quando são vítimas indiretas, observam a violência que ocorre entre pais, portanto elas aprendem muito por reprodução de comportamentos. Portanto, na escola, em termos de comportamentos, muitas vezes elas resolvem os problemas que têm, quer seja com os pais, quer seja com professores, muitas vezes também de forma agressiva, porque é a arma que elas aprenderam, é a técnica que elas aprenderam para conseguir contornar os seus problemas. À menor adversidade, à menor contrariedade, não conseguem lidar muitas vezes e acabam por explodir, por ter explosão de raiva, seja com professores, com pais, e tornam-se crianças de facto agressivas e muitas vezes em casa têm precisamente o comportamento contrário. Portanto, se no exterior elas apresentam uma imagem também que é, no fundo, um escudo, não é para elas próprias se protegerem e resolverem os problemas por recurso à violência, em casa têm o comportamento oposto. São crianças tímidas, que não dormem, têm grandes dificuldades também de poder comunicar, porque são crianças muito reservadas, muito fechadas, com medo de expor as suas emoções, de expor, de falar até com vizinhos, com amigos, com familiares, porque há um medo, há um terror também em volta delas de não poderem contar o que se passa, porque se contarem, muitas vezes têm, e sabemos nós, e as notícias são um exemplo disso, têm represálias, portanto, quer seja do agressor, quer seja muitas vezes porque temem que a própria mãe, não é? Muitas vezes estamos aqui a falar de violência também mais no feminino, não é? Porque é uma questão de género. Nós sabemos pelas estatísticas, vemos pelas notícias. Obviamente que há homens que são vítimas de violência, mas estamos aqui focados na maioria. E a maioria também nos mostra que, de facto, é o género feminino que está mais exposto a esta realidade. Por toda a conjuntura que o professor falou, quer ao nível das desigualdades, também ao nível da carreira profissional, salarial, enfim, há dificuldades. As mulheres têm, efetivamente, que mostrar o dobro, provar o dobro que os homens, quer seja no mercado laboral, na sociedade, enfim, em termos gerais, é mais difícil. Não é por ser mulher, mas as estatísticas assim o mostram. E relativamente, quando existe a violência na intimidade, por exemplo, entre pais, quando a criança não é vítima direta desses maus tratos, ela própria tem receio de contar o que se passa, porque muitas vezes, contando o que se passa, a mãe vai sofrer mais represálias, a mãe vai também sofrer mais maus tratos, a criança vai assistir, vai ser mais vítima indireta. E não estamos só aqui a falar de indiretamente. Os estudos que eu tenho, felizmente, tido a possibilidade de realizar como investigadora ao nível da Universidade Nova de Lisboa, trabalhamos muito esta temática, quer neste estudo Ser Criança Não Deveria Doer, como no outro que realizámos também ao nível dos institutos de medicina legal, com vítimas do género, sobretudo feminino, também analisámos homens, mas estamos aqui focados mais na maioria, que eram vítimas de violência que corriam ao Instituto de Medicina Legal para fazer o exame penal direto, não é? Para provar em tribunal que de facto havia ali maus tratos, não é? Para produzir o relatório, no fundo, para dar seguimento à queixa. Esse estudo prova que essas mulheres, em 95%
dos casos, as crianças eram também vítimas indiretas, elas assistiam à violência que obtinham dos pais. E cerca de 70% eram vítimas diretas, elas sofriam na pele esses maus tratos. Portanto, obviamente, que por mais contextos, por mais valores, por mais evolução, nós temos que perceber que isto não pode existir. Portanto, é uma porcentagem elevadíssima, é assustadora, a amostra foi bastante grande. Portanto, nós analisámos o ano, o universo dentro de um ano completo, de janeiro a dezembro, de todas as queixas que ocorriam, de todos os tipos de violência, quer seja a física, que é aquela que nós observamos mais diretamente, não é? Que é mais fácil de comprovar ao aluno, como também temos outros tipos de violências que são mais ocultas e que se calhar não são tão notadas diretamente e que se calhar nós até relevamos, gritou ou chamou nomes ou algo do género e nós menorizamos, mas são às vezes tão mais violentas do que propriamente a física. A violência psicológica destrói completamente, ela deixa cicatrizes muitas vezes piores do que a violência física, não é? E nós temos crianças, e também ao nível das suas mães, uma porcentagem elevadíssima de violência psicológica. E a violência psicológica até pode não ser o grito, pode ser só a simples ignorar completamente. O silêncio que corrói, que mata, que destrói internamente aquela pessoa. Imagina o que é viver com uma pessoa em que simplesmente é-se completamente ignorado, desrespeitado, sei lá, a pessoa não se sente pessoa. No fundo é isso. Sente-se que está ali, que é um joguete. Isso acontece quer com as crianças, como também com as suas mães. Quando diz a criança no meio de uma relação de divórcio entre os pais, muitas vezes ela é um joguete nas mãos deles, não é? A mãe, porque, e como dizia muito bem o professor, muitas vezes aproveita-se de uma desculpa de abuso, muitas vezes sexual, que não é real, para culpar o pai, para não ter acesso, para não poder ver essa criança. Há uma alienação parental enorme e muitas vezes o pai, que até por sensacionalismo, muitas vezes, descobre o termo nas notícias, aproveitam-se dessa notícia a partir da rótulo culpado, e muitas vezes o pai nem é culpado. É uma forma de alienar e de poder isolar essa criança, ter acesso ao pai. Outras vezes, a própria mãe, que não chega a tanto, mas que o teu pai não te merece, ou deixou-nos, ou algo do género, portanto, e do outro lado a mesma coisa. Portanto, há esse joguete, a criança é uma arma da cabeça entre os dois. Acaba por ser andar ali de um lado para o outro. Do lado ping-pong. Exatamente. E depois não nos esqueçamos também de contextos como ele até, também acontece, ele até é um bom pai. Ele até é um bom marido, só me bate quando bebe uns copitos. Atenção, o alcoolismo não pode ser desculpa para atos de violência. Não pode. Porque muitas vezes ele pode ser considerado, e é considerado, sim senhor, como um veículo catalisador. Obviamente que ele facilita a pessoa estar embriagada, consegue ter uma desculpa, ou mesmo para expor mais facilmente essa sua raiva, essa sua frustração interior com a qual não consegue lidar. Porque muitas vezes é isso que se passa nos agressores, não é? Eles são pessoas completamente inseguras e por essa insegurança eles têm que mostrar perante aqueles que são mais próximos, com os quais se sentem mais à vontade, o oposto. Eu não sou inseguro, sou eu quem mando, sou eu quem veste as calças. Muitas vezes esse ditado popular que se utiliza, não é? E acaba por ser a mulher e a criança muitas vezes ali um joguete nessa situação. Portanto, e depois há os vizinhos que observam, há os professores que também notam, há os comentários entre a população, entre os pares em redor, mas não há muitas vezes a coragem de acionar meios para resolver estas situações. Isso é um crime público. E é um crime público. Portanto, todos nós temos o dever de, sabendo situações dessas, de automaticamente acionar mecanismos, quer seja com a polícia, quer seja comentar até com um próprio médico que se tenha acesso. Portanto, alguém que tenha poder também, não só nós que nos podemos sentir muitas vezes, e acontece, muitas pessoas, não me vou meter porque, pronto, entre marido e mulher não se mete a colher, eu não me vou meter nisso. Não, há que meter nisso. Portanto, nós temos que, ou nós próprios, ou se não nos sentirmos capazes e não sabemos que passos devemos dar, com que instituições devemos tratar, recorrer nem que seja há imensas associações que
estão direcionadas para essa questão, e aqui em Maranda ainda bem que sim. Portanto, falar com quem de direito, pedir auxílio, que essas entidades encaminharão com certeza esses casos e farão com que essa situação tenha um fim. Porque é preciso ter um fim, porque isto tem a ver com valores, com a educação. A educação passa de geração em geração. E se de facto há uma trajetória de violência, em que muitas vezes estas crianças que assistem a maus tratos tiveram pais que também provavelmente podem ter sofrido ou assistido a situações dessas, acaba por a violência ser um pouco menorizada em termos de importância, acaba por ser um ato quase que natural. Então, mas se eu também cresci assim, se eu também apanhei, se me educavam deste modo, eu também vou educar desse modo. Portanto, foi essa via que me ensinaram. Portanto, e há quase um ciclo, há uma perpetuação. Felizmente não podemos dizer que há uma relação causa e efeito, nós sabemos que existem, de facto, crianças ou adultos que enquanto crianças foram vítimas e que felizmente não são, não podemos dizer que há essa relação 100% de causa e efeito, mas de facto influencia bastante. Portanto, o contexto em que nós crescemos, aquilo que nós aprendemos em termos de educação, de aprendizagem, faz toda a diferença. Portanto, e ao nível dos professores, então, são quase que, hoje em dia, as crianças passam imensas horas na escola. Todos nós sabemos, quem tem filhos sabe disso. Eles acabam por ter um horário quase como um horário laboral do adulto. Eles entram de manhã, depois têm os dias todos de aulas, a seguir se calhar ainda têm ATL, enfim, há uma imensidão de horas. Portanto, eles acabam por estar mais tempo, às vezes, na escola, e é verdade, do que propriamente em casa com os pais. Portanto, os professores têm que estar, os educadores também, educadores de infância, por exemplo, têm que estar despertos para estes sinais. A criança que muda de atitude, que muda de comportamento repentinamente, não se percebe bem porque, que se isola, que se fecha, que já tinha até conseguido controlar os esfíncteres e de repente começa outra vez a não conseguir controlar-se, que chora por tudo e por nada, que ao mínimo tom de voz mais alto a criança estremece. Portanto, são sinais. E estou a falar das crianças mais pequenas, que têm mais dificuldade em falar, em manifestar, muitas vezes algumas delas ainda nem sequer falam. Portanto, é preciso estar atento a essas fases etárias que manifestam diferentes sinais, como também dizia aqui muito bem o professor Pinto da Costa. Portanto, é preciso estar atento. Eu vou parar por aqui, porque não sei outras questões. Que tipo de estratégias é que, tipos de prevenção, não é, com essas crianças na escola podem ter? Cada vez mais, e também o professor também poderá e tem com certeza muito para dizer nesta área, relativamente à parte dos gabinetes de apoio psicológico nas escolas, são fundamentais também. Para além do professor, não é? Que muitas vezes pode notar alguma dessas alterações de comportamento, não é? É importante que um psicólogo, uma pessoa que esteja direcionada para essas questões, ter essa sensibilidade de poder acompanhar, de poder falar com as pessoas, falar com os pais, chamar o pai ou chamar a mãe à escola, entregar a educação, não sei, acionar para perceber efetivamente, porque à nossa melhor suspeição não vamos imediatamente apresentar uma queixa, não é? Calma lá, a criança nota uma alteração de comportamento. Precisamos primeiro tentar perceber se essa alteração de comportamento efetivamente está ligada a alguns sinais de maltrato. Falar com a mãe, falar com o pai, falar com o encarregado, falar com quem se mostrar mais disponível para nós conseguirmos dialogar. Tentar acompanhar durante o tempo e perceber se efetivamente está e esses comportamentos se repetem, não é? E para termos, de facto, forma de agir de forma coerente, não é? Não pode ser o primeiro impulso, porque o primeiro impulso pode também levar a situações em que a criança possa estar a viver que não tenham que ver necessariamente com violência, não é? O divórcio é sempre algo violento para uma criança, mas se os pais souberem lidar de forma adulta, separando o que é a relação de casal do que é a relação com os seus filhos, que é uma relação para a vida, e que vão estar ligados a eles para sempre, portanto, saberem aí separar as águas, a criança pode estar apenas com uma diferença de comportamento que está triste por essa separação e não haver efetivamente violência em lado nenhum, nem contra a mãe, nem contra ela. Portanto, é preciso também não agirmos no primeiro impulso. Felizmente, ao nível dos mídias, que já há uma grande visibilidade, não quer dizer que o maltrato agora esteja a crescer, que é um boom. Poderá não ser isso, poderá ser sim
veículos que nos dão maior visibilidade e também organismos que nos dão uma maior possibilidade de podermos agir. E felizmente que assim o é. Portanto, associações de apoio à criança, associações de apoio à vítima, são fundamentais também para poder aqui ajudar. Outra situação que também a mim me apraz aqui dizer e que acho que a lei deveria mudar nesse sentido é o facto de quando nós temos violência na intimidade, muitas vezes serem as mulheres com os seus filhos a terem que sair de casa. Acho que a lei, continuo a dizer, teria que mudar nesse sentido, porque por melhor que seja uma casa-abrigo, por mais apoio que dê uma casa-abrigo, não é o espaço daquela mulher, não é o espaço daquela criança. Elas cortam relações com as suas redes familiares, redes de amigos, elas isolam-se do mundo porque estão a fugir de um agressor. O agressor é que está a cometer o crime, o agressor é que tem que ser penalizado, ele é que tem que ser institucionalizado, ele é que tem que ser retirado, enfim, não sei. Tudo bem, já há programas de apoio, já há programas de acompanhamento e tratamento de agressores, mas não é suficiente. A mulher continua a ser duplamente vítima. Por melhor, e volto a dizer, não estou aqui a tirar desprimor nenhum, absolutamente longe de mim às casas de abrigo, mas não é o espaço que é daquela família, daquela criança, daquela mulher. Portanto, elas continuam a ser uma vitimização em dobro, por assim dizer. Ainda esta semana, portanto, o Ministro Adjunto e o Marco Político falou disso, precisamente, e até foram avançados os números que em 2015 29 mulheres morreram e registaram-se mais de 26 mil denúncias. Não sei se há perguntas da plateia para os oradores. Tem alguma pergunta? Eu não é propriamente uma pergunta, queria acrescentar uma questão que a doutora Zélia falou. Isto também é uma questão que é um fator primordial porque grande parte das senhoras não queira sair de casa, não abandona a pessoa que a está a violentar, certo? Todas as questões. Não tem. Todas estas questões, há várias questões que não têm a possibilidade a que a mulher opte por abandonar a pessoa que está a praticar a violência doméstica. E esse é um deles. A mulher, quer pela parte económica, que muitas vezes existe aqui uma condição, não é? Porque estão dependentes da parte económica por parte do homem, mas também por todas as outras condicionantes, quer juridicamente, que não está bem protegida, porque o tempo da mulher não é o tempo que o processo por si só avança. Sabemos que há uma série de constrangimentos para que também a própria pessoa violentada tome a medida de abandonar o espaço que a está a penalizar e que possa seguir em frente com a sua vida. Ou seja, aqui a parte jurídica, que realmente deveria ser mais célere na resolução das situações. Depois há aqui a questão das respostas, de não haver respostas adequadas. E quando, já agora aproveito, porque há aqui várias questões, nomeadamente quando falou na questão dos psicólogos, muito bem, acho excelente, mas estamos a falar também de um número insuficiente de profissionais que estão no terreno para fazer face a estas questões. Sabemos que, inclusivamente nas escolas, os psicólogos que existem não são suficientes sequer para fazer a orientação vocacional, quanto mais para tratar situações destas, não é? Sabendo antemão que, em termos de legislação, estão contempladas contemplar assistentes sociais para fazerem parte das equipas de intervenção e não existem. Isto também por puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque sou assistente social, como é evidente, e estas questões realmente facilitariam e certamente atenuariam vários dos problemas e das situações em que se vê muitas vezes os educadores e os profissionais da educação a intervir em áreas que certamente não dominam e onde profissionais que deveriam lá estar não estão contemplados. Pronto, eu peço desculpa, mas já estou aqui a fazer uma penóplia de levantar determinadas questões, mas efetivamente acho que o facto de não existirem respostas devidamente adequadas e ajustadas a todas estas condições fazem com que as vítimas permaneçam
no local onde são violentadas. Muito obrigada, peço desculpa. Eu penso que a sua intervenção excelente está fora do programa, porque isso obriga-me a ir ao princípio e começar a falar da violência doméstica de uma maneira global e não específica relativamente à criança. Mas se a senhora moderadora me consente, eu diria que o problema é extraordinariamente complicado. É extremamente complicado porque quando nós estamos a falar em violência doméstica intraconjugal, ao fim de 10, 20 ou 30 anos, estamos a tentar revivenciar imensos momentos de prazer que aquelas duas pessoas usufruíram durante aquele percurso. Não foi tudo mau. Portanto, aquela capacidade da mulher tentar resolver o problema, atualmente é altamente estimulada pela APAV. Eu sou à vontade, sou sócio número 6, fundador da APAV. Mas se não fosse a APAV, não havia tantas queixas das mulheres porque não tinham a consciência da capacidade de poder reclamar e de resolverem de alguma maneira. Isso é importante. Claro que há muitos fatores. Este fator emocional é uma questão. Na minha experiência nesta área, algumas mulheres diziam: eu quero fazer queixas do meu marido, mas não quero que me façam mal. Bom, e essa era boa. Por outro lado, muitas das queixas, as mulheres desistiam. E às vezes eu estava ali confrontado com pessoas a ocupar-me tempo a dizer: oh, senhora professora, esse exame não é para fazer porque ela desistiu. Atualmente não pode desistir. Por lei, não pode, entre aspas. Pode, sim senhor, porque há sempre a porta do cavalo. A mulher não pode porque é um crime público. Mas pode, porque se ela usufruir em termos de direito processual, não abrir a boca em audiência de julgamento, não há prova, não aconteceu nada e ela, sem ter a capacidade legal para desistir, acabou por moralmente ter desistido. Portanto, o problema é extraordinariamente complicado. E a melhor maneira de resolver e de interpretar isto, eu vou acabar, foi uma mulher que me disse a história dela, etc. Sei lá, quantos anos é que o seu marido há agredido? E diz-me ela: há 40 anos, eu nem solto na cadeira, 40 anos, e hoje é que a senhora vem aqui. E ela disse uma coisa que eu acho que é primoroso, e é um paradigma de qualidade da resposta. Foi a gota d'água. Quer dizer, aquela mulher durante 40 anos conseguiu interiorizar agressões físicas, psicológicas, etc., mas houve um pequenino pormenor que ela não aguentou mais e o copo, como ela dizia, explodou. Há muitos problemas. Hoje, eu vou contar um caso real também. Eu estava numa grande superfície, num supermercado, e uma mulher de 50 e tal anos dizia para uma miúda que estava na caixa: agora, tia firme. Eu, com uma veemência desta, já não saí dali. Agora, tia firme. O que era? Elas eram conhecidas, também era sabido que a mulher de 50 anos era vítima habitual, crónica, e a rapariga pergunta: como é que é a vida? Agora, tia filha, o que é? O marido estava desempregado e ela tinha emprego, de forma que quando o marido queria tomar café tinha que lhe pedir uns cêntimos, quando queria comprar o jornal tinha que lhe pedir uns cêntimos. Havia aquela viragem da dependência económica, que não é só, como digo, a violência afetiva é muito mais importante na minha óptica, como é em todo o nosso desenvolvimento personalístico. A senhora doutora Zélia apontou, e muito bem, a solução convencional. Não vou dizer que não. A existência de psicólogos. Embora isso não resolva nada, até porque uma ocasião num agrupamento de escolas, que não era aqui, porque aqui é tudo bom, era um agrupamento de escolas que albergava 1.200 alunos e 40 e tal professores, ou não sei o quê. Eu perguntei: tem psicólogos? Tem uma psicóloga. Para 1.200. É, mas não é só para isso, é para atender mais 40 e tal professores.
Ora bom, portanto, na realidade é esta a solução, eu sou convencional, a solução é outra. É em termos daqueles valores pelos quais nós nos pautamos automaticamente, oscilando entre o ódio e o amor, ir mais no sentido do amor do que do ódio. Isso não há psicólogos, não há escolas, não há nada. É a população do modo geral que tem que se consciencializar se vale a pena pautar os seus comportamentos mais por amor do que por ódio. Eu tenho outra perspectiva. Nem amor, nem ódio. A amizade. Se nós pudermos cultivar a amizade, nós vamos dirimir a maior parte dos conflitos que temos uns com os outros. E é prático. Eu aqui em Amarante acho que não, mas fora do país há divórcios por todos os lados. Divórcios por todos os lados. Ora bom, nós temos que, do ponto de vista científico, verificar porque é que há tantos divórcios. Deve haver uma razão. Divórcios é um sempre. Mas como agora, até porque o número está um bocado mascarado, uma vez que há divórcios de pessoas que nem se casaram. Ora bom, porquê que será? Porquê que será? É fácil. Nós até temos, não sei se já chegou a Amarante, as comemorações das bodas de papel. Já chegou cá? Não chegou? Eu vou explicar. As bodas de papel é o seguinte, olha, e eu hoje faço as minhas bodas de papel. O que é? Comemoro, convido meia dúzia de amigos para jantar. Porquê? Porque consegui conviver com outra pessoa durante um ano. Bodas de papel, há bodas de platina, prata, ouro, cobre, não diabo quanto. Mas esta é uma nova instituição. Porquê? Porque na realidade já é importante conviver, acontece com um parceiro durante um ano. Porquê é que isso acontece? É fácil. Eu vou dar um conselho aos solteiros, aos casados que se abanhem, mas para os solteiros, quando vocês escolherem outra pessoa como projeto de vida a priori para viver até aos 100 anos, em conjunto, não vão como vão agora. Há meninas que casam. Há aqueles cabelos encaracolados. Eu dou tudo, dou a minha vida inteira por aqueles cabelos encaracolados. Está desgraçada. A breve prazo ele vai ficar careca. E desapareceu a motivação. E aquele menino que até gostava mais da Joaquina, mas a Manuela é filha de um homem riquíssimo, e ela vai casar com a filha do homem riquíssimo. Está desgraçado, porque o homem vai à falência. Surgem os divórcios. Agora, se vocês, em vez de utilizarem estes critérios convencionais que justificam os divórcios a todo ter direito por todos os lados, se casarem com o vosso melhor amigo, eu garanto que onde chegar aos 100 anos, abraçadinhos, a babar-se, a dizerem as mesmas coisas repetidamente, numa continuidade de altos e baixos que a vida tem, mas numa reta de felicidade, sem motivo para arrepiar caminho, porque a amizade é um sentimento muito mais perene, muito mais definitivo do que é a paixão, e eu acho que a paixão é importante. E o amor também é importante. Embora vocês encarem mal o amor, porque o amor, aí quando estão apaixonados, a fazer coraçõezinhos nos bancos do jardim, nas árvores e nas bancas das carteiras, desesperado. Porque o amor está no cérebro, não está no coração. O coração é o órgão efetivo que responde. Ora bem, com amizade, isso é que nós devíamos fomentar, que nas nossas mais triviais atitudes, transportando isto para o relacionamento interconjugal do homem e do pai, e da mulher, do pai e da mãe, que efetivamente houvesse uma consolidação de comportamentos e decisão de opções no dia a dia, no momento ao momento, na base da amizade, e que os pais fossem amigos dos filhos. Era isso que eu queria dizer.
É tal e qual depois o professor disse. As minhas palavras seriam iguais. Responderam à questão? Sim. Ficou esclarecida? Sim. Não foi propriamente uma questão que eu coloquei, foi mais um desabafo, por assim dizer, mas sim. Nós já estamos com o tempo contado, não é? Posso perguntar se alguém tem uma questão só, uma última? Não. Arrepiou-me só aquela senhora assistente social. Vitória Vá. Hã? Vitória Vá. Vitória. Ora, então Vitória ganhou. Se é Vitória, eu tenho a vossa história, não pausa. Tem que vencer. Eu vou dizer, é uma mudança de comportamento global. Quando a Vitória vai no elevador, não considerar que vão consigo 3 ou 4 sacos de batatas e que o elevador para no piso 1 sai um saco de batatas e para no piso 2 entra outro saco de batatas e em vez desta visualização do confronto com o próximo como coisa, porque não há dúvida nenhuma que na violência em qualquer grau o problema é sobre a coisa, é sobre a despersonalização do outro. Se nós consideramos que vão pessoas ali e não tenham vergonha de meter conversa, logo, então bom dia, está a chover, não está a chover, é a maneira mais fácil de citar uma conversa das pessoas que não têm outra iniciativa, é referir-se ao tempo. Chove muito, chove pouco, está bom dia, está mau dia. Era para si.